Saudações! Dentro do assunto do perdão de Deus, geralmente levantam-se duas questões como padrão de referência, nomeadamente o fundamento da absolvição do pecado e o fundamento da satisfação da ética. Em ambos os casos, procura-se sempre a justa medida perante a qual o processo transformador ou o processo restaurador, se for esse o caso, do pecador, pode ser considerado como retificado ou corrigido. No contexto de um sistema de justiça, poderá fazer sentido dar atenção a qualquer um destes prismas de compreensão sobre o assunto do perdão. Mas dentro do padrão da justiça, santidade e graça de Deus, estes enquadramentos da ética e da absolvição dificilmente poderão servir o propósito do perdão dado por Deus ao pecador arrependido. Nesta reflexão que segue e que foi gravada ao vivo, procuramos entender mais em termos teológicos, em termos doutrinários, o que a Bíblia nos ensina sobre o perdão do pecador. Ouça a mensagem que segue. Gostaria de meditar convosco sobre os fundamentos que a tradição aponta para garantir o perdão. Estamos a falar mais sobre o aspecto do perdão, a barreira que a tradição é e o que Deus nos oferece mediante o Evangelho. Paulo dizia que não se envergonhava do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas o que é que a tradição tem feito? Então vamos ver algumas coisas. Entre várias barreiras criadas pela tradição religiosa, há duas em especial que são um estorvo à vivência na liberdade que existe no perdão que Deus dá. E estas duas barreiras são as seguintes. A barreira da satisfação requerida no processo da absolvição e a barreira da ética cristã no processo da santificação. Qualquer uma destas barreiras geralmente é justificada com muita insistência pela tradição religiosa. Há outras barreiras que a tradição tem formado, mas nós vamos ver apenas estas duas hoje e depois ver o que é que a palavra de Deus nos diz em resposta. Ora, a tradição dá muita importância ao comportamento e aos efeitos nocivos do comportamento pecaminoso. A realidade é esta, que dentro do cristianismo, nós fazemos isto, nós damos importância ao comportamento. O que é que o nosso comportamento diz acerca de nós? Se vivemos segundo o Evangelho, o nosso comportamento diz o que nós somos. Somos pessoas de fé, que acreditamos em Jesus. E também sabemos que um comportamento pecaminoso é um veneno na própria pessoa. Porque a pessoa pode estar a adorar a Deus no momento, mas se noutro está a fazer algo que é desagradável ao Senhor, as duas coisas não podem coexistir. São aspectos que nós achamos que são importantes. A tradição diz que isso é importante e esta realidade tem assento na Bíblia. A Bíblia fala sobre a importância do nosso comportamento. Colossenses capítulo 3, por exemplo, é um capítulo que não é muito comprido. Colossenses capítulo 3 realmente menciona certas coisas que não deviam ser feitas porque fazem parte de um comportamento pecaminoso. Então, o que é que a tradição faz? Procura dar instrução e estabelece regras tendo em vista o comportamento aprovado. Como é que estas coisas nascem? Como é que nasceu na primitiva igreja? As pessoas eram salvas, abraçaram Jesus, eram cheios do Espírito Santo, mas com o tempo começaram a ver que alguns cristãos ainda mantinham certas práticas pecaminosas. Então começaram a ensinar o Evangelho e dizendo às pessoas para deixar essa velha vida de pecado. E isso é bíblico. Só que com o tempo, esses conselhos tornaram-se regras de igreja. E com o tempo, as pessoas olham mais para a regra que se desenvolveu numa tradição e começaram a perder o poder do Evangelho. E é isto que nós estamos a ver. Não somos contra, nem a Bíblia é contra o ensino de um comportamento que realmente dignifica a causa de Cristo.
A tradição encoraja a disciplina pela qual a pessoa possa aprender a desviar-se do mal. E isto não está errado. Está dentro do âmbito da tradição, mas também a Bíblia ensina sobre essas coisas. O que nós estamos aqui a analisar é qual o efeito que a tradição tem tido no pensamento das pessoas ao ponto que as tem desviado do Evangelho e do poder do Evangelho. E é isto que nós, então, estamos a analisar. E é importante manter este relacionamento com Deus em que o Evangelho é o constante poder de Deus em manifestação em nossas vidas. A tradição impõe disciplina. Há a disciplina segundo a tradição que é imposta por outras pessoas, ou, por exemplo, pela igreja, sobre a pessoa que faz o mal. Há a disciplina que a pessoa impõe sobre si próprio porque reconhece que fez mal. E neste aspecto temos como exemplo o monge, que foi monge católico, Martinho Lutero, que antes de ter tido a revelação das Escrituras sobre a justificação, em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, nós já tivemos a ver isso, Martinho Lutero, no seu mosteiro, tinha a sua cela, ele chicoteava-se tanto a si próprio por querer vencer o pecado, o desejo para o pecado, os maus pensamentos. Ele chicoteou-se tanto e fazia isso tanta vez que ele chegou a entrar quase em estado de coma. Portanto, era o sofrimento que ele aplicava ao seu corpo. Mas quando ele descobriu pelas Escrituras o que Jesus já tinha feito por ele converteu-se à revelação do Evangelho e deixou os caminhos em que seguia. E a verdade que o libertou foi esta, que o Evangelho é o poder de Deus e no Evangelho se descobre a justiça de Deus. Como está escrito, o justo viverá da fé. Então ele começou a pensar, eu estou-me aqui a castigar tanto, a exercer uma disciplina tão rigorosa para viver mais santo diante de Deus e não tenho conseguido e afinal de contas nada disso foi preciso. Porque basta crer em Jesus e o justo, quem ama a Jesus vive pela fé. É importante compreender que a disciplina não é necessariamente algo errado. A disciplina corretiva é um elemento que só se usa quando faz falta. Mas há também o outro aspecto da disciplina que corresponde ao manter e seguir o padrão de integridade e que é valorizado pelas pessoas. Isto tem a ver com a disciplina própria, que é a pessoa ter o cuidado de não ter um comportamento pecaminoso. E a Bíblia dá muito valor a este aspecto da disciplina. Provérbios 23:12. Provérbios 23:12 diz: aplica a disciplina o teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Aplica a disciplina ao coração. Isto não é necessariamente disciplina corretiva. É a pessoa ter o cuidado de ter uma vida transparente aos olhos de Deus e aos olhos das outras pessoas, de modo que a sua vida seja uma reflexão de Deus. E nesse aspecto, a disciplina é importante. Hebreus 12:8 diz: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. É uma palavra bastante forte, mas diz aqui, se a pessoa está sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, nós participamos de algo. O que é isto? É viver uma disciplina que não é uma coisa que seja necessariamente imposta, mas que nós vimos o valor e preferimos viver dessa forma em que guardamos o princípio da honra, o princípio do respeito, o princípio da consideração pelos outros e, em especial, viver uma vida que possa agradar ao Senhor. Isto não é necessariamente uma disciplina corretiva, mas é o querer viver de uma forma que a nossa vida esteja a honrar ao Senhor. Mas há um sentido em que as regras e disciplinas estipuladas pela tradição só alimentam a carne e não são de valor para a liberdade espiritual. E aqui é onde nós vimos o que a tradição faz e que tem roubado ao poder do Evangelho. Vamos ver Colossenses capítulo 2, versículos 20 a 23. Colossenses 2, versículos 20 a 23. O apóstolo Paulo diz: se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todos perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo,
mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Portanto, nós já vimos que há uma maneira de viver que inclui a disciplina, que é bíblico. Mas há um outro aspecto, que é onde a tradição já pôs a mão e criou rudimentos, criou regras, e diz, não toques isto, não proves aquilo, não faças o outro. E diz Paulo que tem realmente alguma aparência de sabedoria. É interessante. E há coisas na tradição que quando nós pensamos nelas, nós pensamos, não, realmente são coisas interessantes, não as condenamos. Mas, quando essas coisas são impostas, e já não é o poder do Evangelho a transformar, mas é a tradição, a pessoa está-se a converter à tradição e não ao Evangelho. E aqui é que nós vimos, então, a subtileza da tradição. É que a tradição ensina certas coisas que a pessoa vê e diz, não, realmente isso faz sentido. É como os pais que enviam os filhos à igreja para eles serem bem ensinados, para quando forem grandes, ao menos saber os princípios da Bíblia, mas eles próprios não vão fazer isso. Então, sujeitam os filhos a um ensino religioso, porque eles dizem isso vai-lhes fazer bem, mas os pais não vão. Então, o que é que está a acontecer? Há uma tradição que está a ser imposta, incutida, mas não há um novo nascimento. O que é que os pais estão a dizer? Eu acredito nos valores da religião, mas não estão a seguir Jesus. O que é isso? Isso é a tradição. O apóstolo Paulo diz, todas essas coisas perecem pelo uso. São preceitos e doutrinas de homens. Realmente que parecem ser interessantes. Paulo diz, tem aparência de sabedoria, tem devoção voluntária. Quem faz essas coisas parece que é santo, parece ser uma pessoa humilde. Olha só para aquela pessoa, vive ali numa disciplina. Como há pessoas que fazem um voto de pobreza, não querem ter bem algum material só para se consagrar a Deus. Por um lado, isso até parece ser nobre, bom, um exemplo. E até pode ser. Mas, por outro lado, pode ser apenas uma tradição e a pessoa está a fazer o que a tradição ensina e, como Martinho Lutero, não tinha paz. É que ele vivia num mosteiro rodeado de outros monges e padres e pessoas consagradas a Deus. Ele fazia o que lhe ensinava, ele esforçava-se e não estava satisfeito. Então ele chicoteava-se ao ponto de quase entrar num estado de coma. Portanto, era o sofrimento que ele aplicava ao seu corpo. E mesmo assim não tinha paz. O que é que ele não tinha? Ele não tinha o poder do Evangelho. Ele tinha uma tradição. Isto aplica-se, seja católico, seja evangélico. É que com o tempo nós criamos certos hábitos que acabam por ser regra de conduta que são impostas e esperamos que as pessoas vivam dessa forma, porque se não estão, já estão sem disciplina. Há aqui um ponto a tomar em consideração. É que o comportamento da tradição, o que é que faz? Alimenta o orgulho religioso. É o que Paulo diz. É para satisfação da carne, diz o fim do versículo 23. A pessoa, depois de ter cumprido tudo, pode dizer, eu cumpri. Tal como aquele fariseu que dava o dízimo, jejuava. Não era como aquele pecador que estava ali ao pé dele a fazer as suas orações. Quem cumpre as regras da tradição pode estar ali e dizer, não, eu já fiz tudo isso. Aquele jovem perguntou o que é que havia de fazer para a vida eterna. E o Senhor disse que tem os mandamentos. E o jovem disse, eu tenho guardado isso tudo desde a minha infância. E Jesus disse, olha, vai, vende tudo quanto tens, vem e segue-me. Tira tudo isso do qual estás a depender. Tu dependes de tudo isso para a tua santidade, os teus deveres tens cumprido. Tira tudo isso. Já não vai dar apoio a essa tradição e vem e segue-me. Quando a pessoa cumpre as suas obrigações religiosas, há uma satisfação, mas é carnal. E eu compreendo isto, porque a pessoa depois de ter ido à igreja e ter orado, e depois em casa faz as suas orações e lê a Bíblia e é um bom cidadão, pode muito bem ser tentado e pensar, eu realmente tenho feito o meu melhor. Nunca estive tão perto de Deus como estou agora, porque tenho feito estas coisas. E isso é tradição. Não é o poder do Evangelho. É o que o apóstolo Paulo está a dizer. Paulo não está a dizer para as pessoas viverem como querem. Não, ele estabelece um padrão. A Bíblia é bem clara nisso. Mas o problema é quando o padrão se torna a regra de vida e não o Evangelho de Jesus. E neste aspecto da disciplina, a teologia católica ensina sobre a satisfação, que isto é, admitir os pecados pessoais e fazer penitência ou expiar os pecados de um modo satisfatório. Eu estive a ler o catecismo, está na internet, há em inglês, há em português, certamente em outras línguas. Eu li em inglês e li em português. E é interessante,
que eles incluem a palavra satisfação. A pessoa tem que se arrepender, tem que confessar e tem que haver satisfação. E eu pensei, mas o que é isso, satisfação? E continuei a ler. Depois explicam lá que é a pessoa realmente admitir a sinceridade, mas ter a penitência que corresponde ao pecado. Vamos supor que a pessoa roubou e alguém pensa, coitado, ele já sofreu muito, basta só fazer um pequeno sacrifíciozinho, está tudo resolvido. O catecismo ensina que a penitência tem que corresponder ao mal que a pessoa fez. E deve incluir o pecador considerar o mal ou o sofrimento causado a outros pelo seu pecado. Depois de fazer tudo isso, então há satisfação. Porque não só deixou de esconder o seu pecado, confessou o seu pecado, arrependeu-se, aceitou o castigo ou a disciplina e fez retificação no caso de ter ofendido alguém, ou ter magoado alguém, ou roubado alguém, repor o que roubou, ou dar satisfação pelo mal que fez. A Igreja Católica insiste na satisfação. O que é interessante, porque não é só dizer, olha, desculpa, eu parti-te o vidro, desculpa, e vai-se embora. Não, eles dizem, não, fizeste bem, arrependeste e tens pedido desculpa, agora vai-te pagar pelo vidro. Isso é satisfação. Em relação a Deus, a pessoa confessa, arrepende-se e confessa, e depois tem que aceitar a penitência porque fez mal. A pessoa tem que demonstrar isso. E um dos alvos desta disciplina é que a pessoa deve saber ser responsável, ou tem que assumir responsabilidade pelos seus atos e mudar de vida. Ora, neste aspecto, eu penso que todos nós concordamos que a pessoa tem que demonstrar que realmente se arrependeu. Não estou de acordo com isso. A questão aqui é que a disciplina católica não tem efeito nenhum em quem não é batizado, e eles ensinam o batismo de criança. Estive a ler no catecismo. A pessoa é batizada quando é criança porque a salvação vem aí, segundo o catolicismo, e nem a salvação como nós vimos ensinar na Bíblia. E então, se a pessoa já com sentido de responsabilidade moral faz o mal, então pode ser disciplinada porque foi batizada. Mas se não foi batizada, a disciplina não faz nada, porque não tem cabimento, porque não foi batizada. E, portanto, toda esta construção teológica católica não tem fundamento bíblico. A pessoa tem que ser batizada quando criança, enquanto nós lemos na Bíblia que o batismo é para quem se arrepende e faz confissão de Jesus. Uma criança não sabe o que isso é. Nós temos que ver aqui uma coisa, é que o princípio atrai o interesse pela boa conduta humana. As pessoas dizem, olha, o que é que ensina o catecismo? Tens que fazer bem, negar o mal, e ensina as pessoas a serem bons cidadãos, bons vizinhos, bons pais, boas esposas, ou bons maridos, bons filhos. O que ensina, nós podemos dizer realmente, não há nada errado com isso, tem a aparência. E é difícil discordar com um bom ensino no tocante a um bom comportamento. Mas o que esse sistema religioso está a fazer, está a negar o poder do Evangelho e a realidade da crucificação de Jesus pelos nossos pecados. Tirando isso, não há poder do Evangelho. Há uma tradição. Então as pessoas são obrigadas a andar naquele sistema se realmente querem ter uma esperança para o além. E o que dizer dos evangélicos? Nós temos um outro problema como evangélicos. Não temos a questão da absolvição. No catolicismo, a pessoa só é absolvida dos seus pecados se cumprir tudo satisfatoriamente. Mas nós, como evangélicos, vamos ver. Dentro do movimento evangélico, o padrão pelo qual o problema do pecado é tratado é pela imposição de valores ético-cristãos sobre as pessoas para que estas possam viver em santidade ao praticarem estes valores éticos. Nós enfatizamos a santidade, a santificação, como evangélicos. E ao enfatizarmos a santificação, porque lemos na Bíblia que é importante, sem santidade ninguém verá o Senhor, está escrito em Hebreus, então nós ensinamos isso, a santidade. Só que com o tempo criamos hábitos e daí uma tradição. O que é ética cristã? Ética no sentido geral são aqueles valores morais que determinam o comportamento que é considerado correto. Por exemplo, um médico tem que jurar, fazer um juramento que é chamado juramento hipocrático, que ele vai fazer o melhor que possa para salvar o enfermo. Há uma ética. Mesmo que não lhe apeteça, mesmo que ele veja que o doente já não tem esperança, ele tem que fazer o melhor porque moralmente esse é o seu dever. E isso chama-se ética. Como cristãos, nós temos uma certa ética.
são os valores morais que nós seguimos em conformidade com a doutrina bíblica. Porque a Bíblia ensina-nos como é que nós devemos comportar-nos, como é que deve ser a nossa vida, a nossa conduta. E os Evangelhos, o Novo Testamento tem muito acerca disso, o Velho Testamento também tem. Nós criamos regras e princípios aos quais chamamos ética cristã. E essa ética, então, é o fundamento para todo o comportamento e raciocínio do cristão. Isso nasceu numa altura em que havia mais licenciosidade ou mais liberdade para o pecado, e a Igreja pregava contra o pecado. E como pregava contra o pecado, ensinava o que a Bíblia diz. Só que começaram a estabelecer um padrão de vida pelo qual mediam as pessoas, a cristandade ou a fé das pessoas era medido por aquele comportamento. Já não era o poder do Evangelho, era a obrigação. E então, como é que se resolve o pecado? Dá-se disciplina. Aí a pessoa anda a pecar. Ele lá fora está a ser falso, está a enganar, está a criar problemas para os vizinhos. Então é chamado e diz, olha, isto é verdade, a pessoa explica-se, se consta que a pessoa fez o mal, então é disciplinado. E se a pessoa não se arrepender, é excomungado. Há ensino bíblico acerca dessas coisas. E o que nós temos que ver é o que a Bíblia ensina, devemos seguir, mas temos que ver quando é que passa a ser uma tradição que se separa do Evangelho, do poder do Evangelho. E às vezes é difícil saber, mas aonde é que está? Porque a Bíblia ensina que deve haver este comportamento, mas não há. Agora o que é que nós vamos impor? É a disciplina ou é o Evangelho? E nós temos que compreender que as duas coisas são importantes segundo a Bíblia. Mas ter o cuidado que não entremos numa de tanta regra, não toques, não faças e isto e o outro, que são preceitos humanos, são rudimentos humanos que parecem com uso. Há coisas que não se fazia quando eu estava a crescer na igreja, quando tinha os meus 15, 16 anos, que hoje já ninguém se preocupa com isso. Será que são menos santos hoje? Eu creio que não está em questão a sua santidade. Mas é que o que no início parecia ser um bom hábito, tornou-se uma tradição, começou a ser imposta. Agora, reparem nisso. Quando a pessoa deixa de viver segundo essas regras da tradição, o que é que a sua consciência diz? A consciência começa logo a dizer, tu desobedeceste à tradição. Tu estás em falta perante os irmãos porque assumiram um compromisso de viver uma certa forma e não estás a viver. E a pessoa começa a se sentir mal. E o que é que acontece então ao viver na graça de Deus? E este aspecto é importante. É que nós somos contra o pecado. Sim, o que a Bíblia diz, nós não podemos deixar de seguir o que a palavra de Deus diz. Mas tentar compreender o que o Evangelho diz de forma que realmente haja uma transformação de vida. Porque o princípio é este. Quem ama mais a Deus do que ao pecado, não se vai preocupar com o pecado. Quem ama mais ao Evangelho de Jesus, não se vai preocupar com as tentações. As tentações vêm, mas porque há um amor de Deus, há um amor à palavra de Deus, o crente, no seu amor para com Deus, seu amor pela palavra, porque foi transformado pelo poder do Evangelho, porque tem um relacionamento com Deus, esse crente sabe que não vai estar a viver no pecado como vivia antes, porque isso é voltar atrás. Mas quando não há o amor de Deus, quando não há uma paixão por Deus, a tradição diz, olha, estás a fazer mal. E é disciplina. E então aí começamos a ter as dificuldades que às vezes já há no cristianismo. Ética é uma boa disciplina e deve ser respeitada, porém os princípios e regras da ética nunca devem estar acima do relacionamento com Deus. E este aspecto é importante. A nossa comunhão com Deus é tão importante. O que a ética diz, que pode ter valores interessantes e que nós possamos subscrever e apoiar, mas nunca deve tirar o relacionamento com Deus. O Senhor Jesus disse em Mateus 11, 28, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Encontrareis descanso para a vossa alma. Aprendei de mim, disse Jesus. Ora, quando aprendemos algo de Jesus, isso vai afetar a nossa maneira de pensar e o nosso comportamento. Ao aprendermos de Jesus, há uma transformação que ocorre. E qual é o resultado dessa transformação? É o descanso.
que é que Jesus diz? Mateus 11, 29, e encontrareis descanso para as vossas almas. O Senhor diz, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo já é um sistema, é uma maneira de andar, é uma maneira de nos guiar. Portanto, está nas Escrituras. Quando é um relacionamento pessoal com Deus, é um jugo de Jesus, mas qual é o resultado desse jugo? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Quem é Jesus? Ele é manso, é humilde. E quem então aceita esse jugo e o ensino de Jesus, o que é que a pessoa tem? Descanso para a sua alma. Tem um descanso na sua alma. Aprendeu de Jesus. Estão a ver que isso não é tradição? É ouvir Jesus, aprender de Jesus, seguir Jesus. Há um relacionamento pessoal. Portanto, a ética não pode estar acima de um relacionamento pessoal. Vamos ainda ler Jeremias 31, 34. Jeremias 31, 34. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Ora, o contexto deste versículo, Jeremias 31, 34, é a nova aliança que Deus disse que iria fazer com o povo, porque eles não andaram na outra aliança. Transgrediram a aliança, Deus disse que iria fazer uma outra aliança. E aonde é que esta aliança foi feita? Em Jesus. Quando Jesus morreu na cruz de Calvário, o seu sangue foi vertido como Cordeiro de Deus. E esse sangue, então, é o sangue da nova aliança. Nesta aliança que nós temos através de Jesus, as pessoas conhecem a Deus. Não vai ser preciso dizer às pessoas, olha, conheça ao Senhor, porque as pessoas já me conhecerão, diz o Senhor. Onde é que isso acontece? Na aliança com Jesus. Há um relacionamento pessoal. Não é conhecer a tradição, é conhecer Deus. E quem conhece Deus, ama a Deus, e essa pessoa está com atenção ao que Jesus ensinou e aprende de Jesus. Isso é igual à tradição? Não necessariamente, porque o que Jesus diz é o poder do Evangelho. E a pessoa segue transformado pelo Evangelho. Tem uma conduta que honra ao Senhor. A tradição enfatiza a conduta. A santidade, o bom testemunho, a tradição enfatiza isso. Mas as pessoas andam tristes, andam abatidas, falta-lhes alegria, falta-lhes a paz. E quando há alguma satisfação, é a carne que é satisfeita, porque a pessoa cumpriu com as regras. Mas isso não é o poder do Evangelho. A ética nunca deve estar acima do relacionamento com Deus e também não deve estar acima do relacionamento com a Palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105, que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Um relacionamento com a palavra. A palavra é tão importante na minha vida que ela acaba por ser e é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Um pouco atrás no versículo 11, Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra aonde? No coração. A tua palavra está no meu coração para eu não pecar contra ti. A tradição ensina uma certa forma de viver para ajudar a pessoa a tratar do pecado, para não viver escravo do pecado. A tradição tem boas intenções, mas quando nós andamos na palavra do Senhor, ela está em nós. Essa palavra é que vai operando em nossas vidas para não pecarmos contra o Senhor. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até à divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra de Deus que é eficaz. O que é que acontece? A palavra de Deus penetra até à divisão da alma e do espírito. Ajuda a pessoa a discernir os seus pensamentos. A palavra penetra. E isto é o que nós devemos desejar e seguir, a palavra de Deus. A ética é boa, a ética é interessante e há princípios bíblicos que nós não devemos ignorar e que realmente vieram da palavra de Deus. Mas quando a ética começa a tomar o lugar das Escrituras, já começa a haver um problema. É que mais adiante a sua paz vai depender se cumpriu com a tradição. Enquanto a paz deve sempre existir porque a palavra de Deus está no nosso coração. É importante compreendermos isto. Portanto, para resumir, o efeito de cumprir a exigência da satisfação religiosa
de ter cumprido as regras e o efeito de viver segundo um padrão de ética cristã, segundo uma tradição religiosa, é que essas coisas levam a pessoa a sentir que cumpriu os deveres religiosos. Pois se a pessoa se mantiver nesse rumo de cumprir o que lhe é esperado segundo a tradição, então a pessoa pode descansar na esperança que é segundo a tradição. Fez tudo que a tradição ensinou, está tudo bem. Só que tal sentido de descanso ou de segurança é falso. Se a pessoa fez o que a tradição ensina e depois tem paz porque fez, esse sentimento de paz ou de descanso é falso. Porquê é que é falso? Porque não está apoiado no poder do Evangelho. Está apoiado na tradição. E a tradição humana muda. Paulo diz que são coisas que parecem porque são coisas humanas. Com o tempo tudo isso passa, as pessoas mudam de ideias. Mas o poder do Evangelho mantém-se. O verdadeiro descanso vem, como a Bíblia diz, Mateus 11, 28 e 29. Vamos ver novamente. Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, disse Jesus. Aprendemos de Jesus. E qual é o resultado? Encontramos descanso para a nossa alma. Aprendemos de Jesus e o resultado é o descanso. E quem está no descanso do Senhor não está a fugir de alguma dívida para com Deus, porque dívida para com Deus é o pecado. Então a pessoa já está adiante, já foi lavada no sangue de Jesus. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica todo o pecado. Aprendemos de Jesus e encontramos o descanso. Isso é o poder do Evangelho, não é o poder da tradição. Portanto, o verdadeiro descanso tem que estar apoiado no que Jesus fez por nós na cruz. O verdadeiro descanso que vem pelo perdão dos pecados tem que estar alicerçado no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, todo aquele que nele crê. Vamos terminar com a leitura de Romanos 1, 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Esta é a passagem que o monge Martinho Lutero leu e que lhe abriu os olhos para o que ele tinha ao seu alcance em Jesus. Aquilo que ele ansiava alcançar pela sua tradição, ele não alcançou, mas encontrou em Jesus numa simples expressão: o justo viverá da fé. Vamos então ler Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: o justo viverá da fé. É no Evangelho que nós descobrimos que o justo viverá da fé. Encontramos a justiça de Deus. É que a tradição impõe uma justiça que, se a pessoa cumprir essa justiça, a pessoa tem direito a ter paz e já cumpriu os seus deveres. Mas a tradição está a negar o poder do Evangelho. A tradição usa a linguagem do Evangelho, até cita versículos, mas não é o poder do Evangelho. A justiça de Deus foi cumprida em Jesus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele cumpriu a justiça de Deus. Os nossos pecados foram remidos. A Bíblia fala sobre os nossos pecados serem remidos. Aliás, há bastante que a Bíblia diz sobre isso. Isso significa que os nossos atos que constituíam pecado diante de Deus, esses atos foram tomados e colocados em cima de Jesus quando Ele morreu na cruz. Foram remidos, ou seja, já não são nossos. Isto, para a mente do religioso, complica muito. É que as pessoas que vivem na tradição vivem sempre com o seu pecado, pelo qual já pediram perdão, mas estão sempre naquela coisa: são pecadores, são pecadores, são pecadores. E a Bíblia ensina-nos que Jesus já levou sobre si os nossos pecados. Foram remidos. E se foram remidos, já não são matéria para Deus usar contra nós. Aliás, Deus não faz isso. Está perdoado em Jesus. E então nós estamos perdoados, porque Jesus pagou pelos nossos pecados. Esse é o poder do Evangelho. Não é a tradição, é o poder do Evangelho. Então nós vimos a Jesus, realmente sentindo o erro que fizemos e não escondendo nada diante do Senhor e desse: Senhor, perdoa os meus pecados. E Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E é aí que vem o descanso para a alma, a paz de espírito. Temos que perguntar: será realmente possível ao ser humano, na sua imperfeição, melhorar a obra da redenção? Não. Não é possível aperfeiçoar o que Jesus já completou mediante a sua morte redentora na cruz. O melhor caminho para o ser humano é
o ser humano arrepender-se diante de Deus e com fé em Jesus, ou seja, acreditando no que Jesus fez a seu favor, então a pessoa vem a Deus Pai e no nome de Jesus pede o perdão dos seus pecados. Quem assim pede perdão a Deus, essa pessoa será perdoada de acordo com os ensinos bíblicos, os ensinos do Evangelho. O caminho então a seguir deverá ser o caminho da liberdade espiritual, da consciência tranquila. Não porque a pessoa se purifica a si mesma, mas porque recebeu a purificação, porque recebeu o perdão de Deus através do sacrifício redentor de Jesus no Calvário. Será oportuno dizer a Deus: eis-me aqui. Não estou baseado ou alicerçar-me ou confiante nas minhas virtudes, mas sim no que Jesus fez por mim. Fala assim com Deus. Diga a Deus: perdoa os meus pecados e salva a minha alma. Creia que Deus ouve. Como sempre, leia um pouco da Bíblia todos os dias. Fale com Deus sempre em nome de Jesus. E logo possa, frequente uma igreja que ensina o Evangelho de Jesus. Continua orando a Deus que todas as suas bênçãos continuem amplas para consigo.